Vamos lá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa 11ª aula, tá? Essa aí, gente, vai encerrar um ciclo, tá? Porque agora a gente voltou, a gente tá fazendo um teste, eu não sei se vai voltar a videoaula, tá? Mas como a gente tá fazendo aí o teste de ter aula todo dia, tá? Aula online, então aí essas videoaulas vão acabar, tá? Então essa é a nossa última aula, tá? De videoaula. Assim, por teste, né? Não sei se a gente vai ter que voltar a ter videoaula, né? Mas por hora, essa é a aula, tá bom? Então, Colégio Luciano Viana, vamos lá, 50 anos, né? Colégio Luciano Viana. Quando assistirem a aula, dê um ok lá, tá, gente? Para eu saber quem está assistindo. Então vamos lá para nossa resolver a parte que eu deixei na última aula, tá bom? Correção da atividade 91 do livro preto e 104 do livro verde, tá? Então, obtém o resto das divisões, tá? Então, o resto das divisões a gente vai dividir, mas tem que sobrar resto, tá? A gente não vai fazer aquelas divisões que vem com vírgula, não. Não tem vírgula, tá? Tem que ser como inteiro. Então, chegou numa parte, tem resto. O resto não consegue ser dividido por lá. Não precisa acrescentar aquele zero e dividir de novo. Simplesmente fecha a conta, tá? Então, 42 dividido por 5. Dá quanto? Dá 8, né? 8 vezes 5 dá 40. 42 menos 40 sobram 2, tá? Então aqui teve resto 2, tá? Letra B, 43 dividido por 5, dá 8 também, e o resto fica 8 vezes 5 dá 40, né? E o resto vai ser 3, tá? Letra D, letra C, 44 dividido por 5, dá também 8, né? Sobra o quanto? 4, né? Essas contas eu vou fazer mais rápido que a gente tá bem fácil, né? Aí agora por 9, né? 45 vai ser por 9, né? 9 vezes 5 dá 45. Essa aqui deu exato, né? Resto 0, né? Obtém o resto de divisão, a gente não teve resto. E a última letra E, 46 dividido por 5, também dá 9, né? Só que vai ter o resto, né? O resto é 1, tá vendo? Estão percebendo aí o que está acontecendo? Ó? Quando eu vou separando em 1, ó, vai aumentando, né? Aqui o resto de 2, depois 3, depois 4. Quando chega em 5, que é um múltiplo de 5, né? 45 aqui vezes 5, deu 9, deu exato, depois ó, subiu de novo. 1. Se a gente pegasse o número 47, ia ficar 47 dividido por 5, ia sobrar 2. Se a gente pegasse o número 48, ia sobrar 3. 49 ia sobrar 4. E 50 ia sobrar nada, né? Ia ser dividido por 10, tá bom? Entenderam a lógica, né? Que a gente vai separando em grupo e sempre vai sobrar resto quando não dá exato, tá bom? Eita, gente, isso aqui foi direto, tá? Esse aqui foi feito na calculadora. Copie o passo seguinte e complete usando a calculadora. Eu nem estou aqui explicado, tá? Mas na próxima a gente vai explicar. Gente, como é que era o processo na calculadora? Na calculadora da gente, eu vou até abrir ela aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Vou fazer só um teste com 1 a 2, tá? E aí a gente... Aqui a conta já está feita, né? O quociente é 32 e o resto é 6. Como é que a gente acha esse resto na calculadora? Veja. Primeiro a gente faz isso. Quando a gente divide 518 dividido por 16, vai dar igual a 32, tá? Então a gente já sabe que 32 é a parte inteira. Esses, depois da vírgula, é o que sobrou de resto, né? Mas como é que eu descubro o resto, tá? Aí tem um jeitozinho que aí tem no livro de vocês explicando, tá? Mas é bem tranquilo. Na calculadora, uma calculadora normal, sem ser de celular, tem esse negócio aqui, ó, tá? Que é a memória, tá? Memória menos, memória mais, tá? Isso aqui, ó. Memória menos, memória mais. Aí o que, é que a gente faz para descobrir, tá? Então, ó, a gente sabe que o inteiro é 32, aí a gente vai fazer assim. 32 vezes o divisor, que é 16. Aí vai dar um número, aí volta igual, tá? Na calculadora. Depois disso, que você fez isso, dessa multiplicação, o quociente pelo divisor, multiplicou e botou igual, aí você vai fazer assim, ó. Memória menos, aí aperta o resultado, que é o dividendo, né? O resultado que é o dividendo aqui, 518. Aí depois aperta a memória mais e depois a memória L. Quando você aperta isso, ó, 6. Então o resto dessa conta seria 6, tá? Vamos botar mais um exemplo, aqui já está feito, tá? Só o outro aqui. Vou encerrar aqui. Aí aqui, ó, de novo agora. 32 vezes, que é o divisor, né? Quociente
faz m menos, digita o dividendo 259 e aperta agora o m mais, depois o mn. 3, tá vendo? O resto 3, tá bom? Só para vocês aí não se perderem. Esse aí tem no livro, só que eu não expliquei na outra aula, tá? Então dá esse aí o resultado, tá? Entenderam aí? Então, ó, você multiplica. Depois que você faz a conta, vai dar o número 32. E mais pra frente tem uma questão que a gente vai falar de novo sobre isso, tá? 32 intervalos do céu. Multiplica esse por esse, bota o sinal de igual, aí depois aperta m menos, aí digita o dividendo, 518. Depois aperta m mais e mn. Pronto, aí acha o resto, tá bom? Agora a terceira questão, vai ser exatamente o que a gente viu na outra, tá? Só para mais detalhar. Usando a calculadora, calcule o resto da divisão de 56.373 dividido por 236, tá? Então é aquele processo que eu faço. Quando a gente faz a divisão normal, tá? Quando a gente faz a divisão normal, 56.373 dividido por isso, vai dar isso aqui, tá? Ó, quando eu faço na calculadora, vai dar aqui, continua as casinhas, tá? Decimais. Mas aí o que a gente tem que pegar importante? É a parte inteira, tá? Que é 238. Aí o que a gente faz? A gente multiplica esse vezes esse, ó, esse vezes esse. Depois aperta o sinal de igual, tá? Depois que apertar o sinal de igual, vai dar um resultado, tá? Aí você aperta, não importa o resultado, tá? Depois que você multiplicou aqui e aperta igual, aí você vai apertar n menos, tá? Eita, eu coloquei aqui errado, tá? n menos. Depois aperta o número, que é o meu divisor, né? Dividendo. Digita o dividendo, depois aperta M mais, depois aperta MN. Quando você faz isso, ele acha o resto da conta aí, tá? O quociente aqui, ó, vai ficar 238 e aí a gente acha o resto, tá? O resto aí deu 205. Repetindo. Depois que eu achei, ó, fiz a divisão normal na calculadora, tem que ser calculadora normal, acho que no celular não tem, tá? 238 deu. Aí você pega 238, multiplica por 236 e aperta igual, tá? Vai dar o número que dá inteiro. Aí desse número você vai apertar M menos, depois digita o dividendo, depois aperta M mais e MR. Aí a gente obtém o resto, tá bom? Gente, isso aí eu fiz que é uma tarefa do livro, tá? Mas assim, não é nem muito usual, porque a gente mal usa calculadora para essas coisas, tá? Então, só se alguém for trabalhar com isso, aí é importante aprender isso. Mas é só para a gente dizer assim, eu aprendi um dia, tá? Mas eu acho muito difícil a gente usar na vida da gente. Entre essas informações seguintes, quantas são verdadeiras, tá? Todos os números naturais diferentes de zero são divisíveis por 1? São, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, todo número é divisível por 1, tá? Porque divisível quer dizer que o número é dividido por 1. Todos são, né? Números naturais, tá? Qualquer número natural diferente de zero é sempre divisível por 1 e por ele mesmo? Sim. É o caso que a gente viu na outra aula, o número 23, tá? Ele é primo. Mesmo o número primo, ele só tem como divisores ele mesmo e 1, tá? Então, aí, qualquer número natural diferente de zero é divisível tanto por 1 como por ele mesmo, tá? O zero não é divisível por ele mesmo porque não se tem divisão por zero, tá? Na matemática não existe divisão por zero. Vou dividir uma coisa para nada, por nada, na verdade. Então não tem, tá? E o outro é 55, é divisível por 1, né? Que a gente viu agora, que todo número é divisível por 1. Por 5 e por 11, sim, né? Por 5, 55 dividido por 5 dá 11. E o quê? E 55 dividido por 11 dá 5. Então, é dividido por ele mesmo, tá? Se a gente quisesse saber, gente, essa conta aí poderia ser fazer fatorando, tá? Pegava 55 e fatorava, que é exatamente esses números aí. Então, todas são verdadeiras, tá? Verdadeira, verdadeira, verdadeira. Quinto, verifique se 109 é divisível por 3. Divisível. Para ele ser divisível o quê? A conta tem que dar exata, né? E se 119 é divisível por 9? Tem que dar exata. Vamos lá. 109 é dividido por 3. Então, vou fazer separado, tá? Primeiro aqui 6. Não, primeiro 3, né? 3 vezes 3, separar aqui o 10, né? Porque 1 não pode. 3 vezes 3 dá 9. 10, 9 para 10, sobra 1, baixa o 9. Né? Ó, 3 vezes 3
9. Aí baixei o 9 aqui, ó. Né? 10 menos 9 em 1, baixo 9. E aí quantas vezes 3 dá 19? 6, né? 6 vezes 3 dá 18. Aí ainda resta 1. Então, isso aqui não é 109, não é divisível por 3, porque sobra 1, tá? Agora vamos ver 119 é divisível por 9. 1 vezes 9 dá 9, aí fica 11 menos 9, sobra 2, né? 11 menos 9 sobram 2, baixo 9 aqui, 29. 3 vezes 9 dá 27, aí fica 29 menos 27, sobram 2, tá? Então também não é divisível. Então nenhum desses dois números são divisíveis, né? Nem 109 é divisível por 3, nem 119 é divisível por 9. Bem fácil. O número 518 é divisível por 37. Qual é o próximo número natural divisível por 37? Então a gente primeiro vai fazer a conta. 518 é dividido por 37, faz a divisão. 1 vezes 37 dá 37, 51 menos 37 vai dar 14, baixa o 8 ali, então fica 148. Aí quantas vezes 7? 37 dá 148. Dá 4, né? 4 vezes 37 dá exatamente 148. 148 menos 148, o resto é 0, tá? Então D1 é divisível, né? O número, ele já está afirmando, tá? O número 518 é divisível por 37. Qual é o próximo número natural divisível por 37? Gente, nem precisava fazer essa conta aqui, né? Porque ele já estava afirmando. Eu fiz, mas não precisava, né? A única coisa, gente, para eu saber se qual é o próximo número que é dividido por 37, só é eu somar, né, o número 37 a o meu dividendo, né? Meu dividendo. Então vai ficar 518 mais 37, que dá 555, que seria o meu próximo número, que também seria divisível por 37, tá? Não precisava fazer essa conta não, eu fiz, mas agora ele está aqui, ó, estava afirmando. O número 518 é divisível por 37. Então, se eu quisesse saber qual é o próximo número que também é divisível por 37, só eu somar 37 a 518, né? Aí dá 555, tá? Não precisa fazer essa conta não. Sabe-se que o maior número possível divisível por 11 é menor que 300, tá? Então, ó, é dado por 300 menos o resto, tá? Então, ó, ele está dizendo aqui que o quê? Se eu quiser saber, ó, eu vou pegar 300 e dividir por 11, aí o resto. Então eu vou saber, se eu pegar o número, o dividendo, menos o resto, vai dar o número que é divisível por 11, né? Então aí eu vou fazer essa conta aí, em que R representa o resto da divisão de 300 por 11, tá? Então se eu pegar o 300 menos o meu resto, vai ser o número um menor, ou um número que eu ainda não cheguei em 300, mas que é divisível por 11. Entenderam aí? Eu tenho 300, ele pede aqui, ó. Sabe-se que o maior número possível divisível por 11 e menor que 300, então para eu pegar um menor número que 300, que é divisível por 11, eu vou dividir 300 por 11 e o que der de resto, eu subtraio 300 e eu vou obter o menor número, menor que 300, que é divisível por 11. Tá? Então aí a gente vai fazer essa conta. 300 divisível por 11 dá 1, né? 2 vezes 11 dá 22, sobra 8. Baixa o 0 aqui, 80. Para 11 são 7, né? Dá 77. Então o meu resto vai ser 3, tá? Aqui é um menos, tá? Tem que ser um menos aqui. Então de resto 3. Então, ó, qual é o número menor que 300, que é divisível por 11? 300 menos 3. 300 menos 3 dá 297, tá? É pessoal, isso eu falei, mas deu para entender agora fazendo a conta, né? Então, se eu quiser saber, tem aqui, subtrai o resto do meu dividendo, né? Um campeonato nacional de futebol será disputado por 60 equipes, tá? A entidade organizadora pretende formar grupos que tenham o mesmo número de equipes, no mínimo 10 e no máximo 15 equipes, tá? Em cada grupo. Quais são as maneiras possíveis de formar esse grupo? Gente, a gente fez uma questão, não fez a questão, na verdade, na aula passada, falando sobre o assunto, a gente teve um negócio que era do professor de educação física com os alunos. Vai ser parecido com aquilo. Eu vou pegar 60 equipes e vou sair dividindo por 10, 11, 12, 13, 14 e por 15. E aí eu vou ver quais são as formas possíveis. Se a conta der exata, nas contas que der exata, são os possíveis números de grupos que eu posso fazer. Tá? Então, primeiro, 60 dividido por 10, facinho, dá 6, né?
Dá exato isso. Então, uma das maneiras seria dividir as equipes em grupos de 10, tá? Seriam 6 grupos. Outra maneira seria dividir por 11, não pode, porque tem resto. Sobram 5 equipes. Posso dividir por 12. Se eu dividir por 12, eu vou ter quantas equipes em cada... Vou ter 5 grupos, tá? De 12 times. Posso fazer ali 6 grupos de 10 ou 5 de 12. Dá exato essa. A outra seria por 13, né? Por 13 também não dá, tá, gente? Tem resto, tá? 8, sobram 8 equipes. A gente pode dividir em grupos, 4 grupos com 3 equipes. Próximo, 14, né? 60 dividido por 14 também sobra resto, sobra 4 equipes. Então não dá para pegar 60 equipes e dividir em 4 grupos, tá? Agora dá para dividir, dá para sim dividir em 4 grupos, mas sejam 4 grupos com 15 equipes, tá? Porque 60 dividido por 15 dá exato, tá? Então eu podia, voltando aí, podia fazer o quê? 4 grupos com 15, 5 grupos com 12, né? 5 grupos com 12 e 6 grupos de 10, tá bom? Mesmo jeitinho que a gente fez o exemplo, tá? Mesmo jeito. A idade de Silvio é um número natural entre 40 e 50 anos, que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Qual é a idade de Silvio? Isso aí está bem tranquilo, né, gente? Para a gente saber os números divisíveis, a gente pode pensar até na tabuada, tá? Foi o jeito que eu arrumei assim, mais fácil de pensar nisso. Como é que a gente pode fazer? Qual os números que multiplicados por 6 dá entre 40 e 50, tá? Então a gente fez aqui, ó, 6 vezes 7, né? 6 vezes 6 não pode ter 36, é menor que 40. Então, 6 vezes 7 dá 42, 6 vezes 8 dá 48, ainda está dentro. 6 vezes 9 já não podia, ia dar 54, passa por 50, tá? Então, ó, a outra seria 7, né? 7 vezes 6 dá 42, 7 vezes 7 dá 49. Então, qual é aqui, ó? Ele tem que ser divisível tanto por 6 como por 7. Então, seria 42 anos, tá? E 48 dividido por 6 dá 7 e 42 dividido por 7 dá 6. Então, o número aí seria qual? Qual a idade de Silvio? 42 anos, tá? Seria um número que é tanto divisível por 6 como por 7. Décimo, qual é o menor número natural que se deve subtrair de 719 para se obter um número divisível por 23, tá? Então vai ser do mesmo jeito que a gente fez aquele outro. A gente vai pegar, ó, 719 e dividir por 23. Quando a gente achar o resto, só é pegar o 719 menos o resto, tá? Aquela categoria que a gente fez do 300, tá? 300 menos o resto dá o número divisível por 23. Então, letra A, primeiro, 719 dividido por 23 dá 31, que dá 713, resto 6, tá? Então, eu vou pegar, ó, 719 menos 6. 719 menos 6, tá? Esse é o número, né? Ó, qual é o menor número natural que se deve subtrair de... Então, o menor número natural deve ser 6, né? 719 menos 6, então dá 713. É o número que pode ser dividido por 3. Tá? O próximo agora é o contrário. Qual o menor número natural que se deve adicionar? Então, eu vou ter que somar para se obter um número divisível por 3. Tá? Então, eu peguei aqui, ó, 706 dividido por 13, tá? Para achar a conta exata. Então, dá 54. 54 vezes 13 dá 702. Então, ó, na verdade tem 4 de resto. Só que o que é que eu faço aqui? Eu não faço isso não. Ele quer saber, ó, qual é o número que se deve adicionar a 706 para dar um número divisível por 3, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, pego 702 mais 13, né? Que aí vai ser um número divisível por 13, aí dá 715, tá? Porque esse aqui é divisível por 13, né? Esse aqui é divisível por 13, dá 54. Aí eu pego ele, somo mais 13, deu 715. Então, se eu fizer essa divisão aqui, ó, 715 dividido por 13 vai dar 55, né? Porque eu somei um 13 a mais desse 702. E aí, essa soma aqui, eu vou subtrair do número que eu tenho. Aí eu vou achar o número que eu preciso adicionar ao 706 para que dê um número que é divisível por 13, tá? Então, 715 menos 706 dá 9. Então, eu teria que adicionar qual? Qual o menor número natural que se deve adicionar? Qual o número que eu tenho que adicionar? 9, né? Por isso eu adiciono 9 ao 706, vai dar
e 715 é divisível por 13. Entenderam aí? Se não, ó, volta aí o vídeo um pouquinho, assiste toda essa parte que vai compreender, tá bom? Então aí a gente acaba, essa nossa última aula por hora, né? Do nosso vídeo aula. Então aí até a próxima, a gente se vê aí nas aulas online, tá? Pela manhã. Então aí, dúvida da conexão do curso escolar ou dúvida na aula, tá bom? Um abraço aí pra